Fala, rapaziada, chegando para gravar aqui falando sobre o empate 0-0 nesse primeiro jogo da grande final do Campeonato Cearense. Castelão ainda tem alguns torcedores, torcedor do Ceará ainda está por aqui, a torcida do Fortaleza já foi. Hoje mando do Fortaleza, né, uma quantidade maior de torcedores tricolores para ver um jogo muito equilibrado, né? Acho que a primeira grande palavra que a gente pode explicar o que foi o jogo de hoje é essa: equilíbrio, como era de praxe, como era esperado que acontecesse. Era difícil imaginar que alguém, por melhor que vivesse um momento mais positivo, no caso o Ceará, sobrasse no jogo. Acho que o Fortaleza veio com uma estratégia diferente, a gente falava sobre isso na sexta-feira, no programa da rádio. Quem acompanha percebeu a nossa conjectura, a possibilidade de que o Vojvoda viria com um time diferente de estrutura, né? Ele veio hoje com 3 zagueiros, de fato, Kusevich, Tite e o Brits. Abriu Dudu e Bruno Pacheco, né? A minha única diferença que eu falava é que ele poderia vir já com o Pikachu no primeiro tempo para talvez atacar mais o Ceará pelos lados. Acho que o Vojvoda ele pensou na ideia de brecar o Ceará primeiro do que jogar, do que criar oportunidades. É claro que não é uma coisa muito... não é uma regra, né? Não vou atacar o Ceará. Mas acho que estancar uma sangria, não permitir que o Ceará jogasse, acho que era o primeiro grande objetivo desse Fortaleza, que veio, além desses 5 jogadores, que quando o Fortaleza defendia, montava uma linha de 5, veio com Sacha, Zé Wellison e a grande surpresa, talvez, da escalação de forma geral, a entrada do Hércules, né? 3 volantes, um time mais protegido e que saía mais em contra-ataques, mais em jogadas de velocidade, tentando sair com o Moisés, principalmente, para abastecer o Lucero. O Ceará veio com a mesma ideia, com a mesma estrutura. O único desfalque desse time titular foi a ausência do Castilho, jogou o Mugni. Sem o Castilho, o Ceará perde um pouco dessa intensidade no meio, tanto na hora de acompanhar a transição do adversário, mas principalmente de quando tem a bola, qualidade para poder, além de ter um bom passe, o Mugni tem, é verdade, mas não tem a mesma velocidade na tomada de decisão e na intensidade de chegada ali ao ataque como tem o Castilho. O Ceará faz um jogo consistente, um jogo equilibrado, mas sem tanta força ofensiva para abastecer os seus principais jogadores. Em termos de chances, o Ceará teve uma chance logo no começo, o Ailon desvia um chute do lado direito, o João Ricardo faz uma grande defesa. O Ceará tem chances depois só mais claras no segundo tempo, uma jogada que o Puga faz, uma jogada individual pelo lado esquerdo, talvez a grande jogada dele, ele finaliza, o João Ricardo faz uma grande defesa. E a grande chance, talvez, do jogo, um lançamento que o Brits, aliás, que o Saulo Mineiro consegue ganhar na velocidade do Kusevich, antecipa, fica de frente com o João Ricardo, e aí tem um zagueiro acompanhando o Puga e ele com a possibilidade da finalização, e ele acaba errando, né, chutando em cima do João Ricardo. Poderia ter finalizado melhor, poderia ter driblado, poderia ter tentado tocar para o Puga, escolheu a pior decisão e acabou errando, né? Fortaleza teve chances com o Dudu, um chute cruzado, que a bola acaba sendo defendida pelo Richard. No rebote, o goleiro do Alvinegro ainda consegue chutar, com o mesmo caído, chutar. Circulou algumas jogadas pela área do Ceará, cabeçadas, muitas finalizações brecadas. O Marinho, que foi um jogador que entrou no segundo tempo, acabou mudando um pouco desse ritmo do Fortaleza no segundo tempo. O Moisés fez uma partida muito abaixo, talvez o pior jogador da partida, não acertou praticamente nada. O Vojvoda estava incomodado, tentando falar com ele várias vezes e ele realmente não correspondeu. O Lucero também um pouco abaixo, mas também muito isolado lá na frente, sem tantas oportunidades claras de finalizar. Fortaleza até finalizou mais, mas sem tanto perigo. Finalizou com o Pikachu, finalizou com o Lucero no primeiro tempo. Enfim, melhorou com as mudanças. Acho que o Fortaleza ocupou o campo de ataque no segundo tempo, empurrou o Ceará um pouquinho para trás, que perdeu essa força ofensiva ao longo que as mudanças foram acontecendo. O Ceará perde o Matheus Bahia no intervalo, né? Perde assim, o Mancini troca, ele acabou sentindo resquícios ainda da virose. O Paulo Vitor não manteve o mesmo nível. Acho que o Bruninho, que acabou entrou muito sumido, sem participar tanto do jogo, assim como o Galhardo também, que acabou não tendo tanta ênfase também. Eu acho que os centroavantes hoje acabaram ficando muito isolados, ficando muito sozinhos, sem protagonismo.
um jogo de defesas sólidas, de ocupação de espaço, ocupação de meio campo, equilibrado e um 0 a 0 que a gente tentando resumir diz mais ou menos o que foi tudo isso, né? Poderia ter sido 1 a 1, poderia ter sido 1 a 0 para cada um, mas acho que o 0 a 0 ele dá essa sensação de que foi um jogo muito brigado e que agora a história vai ser escrita na partida da semana que vem aqui na Arena Castelão com o mando do Ceará.